Salve, salve guerreiros! Vamos dar sequência ao nosso estudo da hermenêutica constitucional, ao nosso estudo das técnicas de julgamento, né? Já trabalhamos vários temas, interpretação conforme pelo legislador, né? A lei ainda constitucional, lei em trânsito para a constitucionalidade, muita coisa bacana, tá? Então vamos continuar agora com o nosso estudo dessas técnicas propriamente dita. Antes, deixa eu só me apresentar. Eu sou o professor Bruno Zanotti, anota aí meu Instagram, meu e-mail, btzanotti@gmail.com, tá bom? Deixo desde já a dica, né, meu livrinho, onde eu trabalho todos esses temas que nós estamos colocando aqui, só que no livro com várias questões de concurso público para ver como que o tema efetivamente foi cobrado nas provas anteriores, tá bom? Então vamos lá, sem maiores delongas, trabalhar então a nossa parte 3 de hermenêutica constitucional e técnicas de julgamento e vamos começar pelo tema da inconstitucionalidade por arrastamento. E um dos temas centrais diz respeito à relação entre causa de pedir e pedido delimitado. Vamos lá, pessoal. Observe o seguinte, sempre que um dos legitimados entra com uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, ele tem que apontar o dispositivo da Constituição que a lei está violando, né? Essa é uma obrigação dele, sob pena de inépcia da inicial. Contudo, no momento em que um tribunal vai julgar, ele não está vinculado àquela causa de pedir, àquela norma constitucional apresentada pelo legitimado. Ele vai fazer uma análise em face de toda a Constituição Federal, ou melhor, em face de todo o bloco de constitucionalidade. Qual que é, esse bloco de constitucionalidade hoje no Brasil? Ele é composto pela Constituição Federal, emendas constitucionais, os tratados internacionais presentes no artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição, os tratados internacionais de direitos humanos, e, por fim, os princípios implícitos da ordem constitucional vigente. Tudo isso daí é o que se fala de bloco de constitucionalidade, que vai compor a causa de pedir aberta, né, das ações diretas de inconstitucionalidade. Ao lado da causa de pedir que o legitimado ele tem que indicar, ele também terá que apontar ao final da petição o pedido. O pedido é a declaração da inconstitucionalidade do artigo X da Lei Y. Ele tem que apontar qual é exatamente o dispositivo da lei, ou a lei na íntegra, né, que ele está questionando. Isso é um dever dele. Contudo, como regra geral, no pedido, os magistrados eles estão vinculados, né, àquilo que foi delimitado na petição inicial. Observe essa distinção de tratamento entre a causa de pedir, que ela é aberta, e o pedido que ele é delimitado e que está vinculado pelo Supremo Tribunal Federal. Causa de pedir sem vinculação e o pedido com vinculação. A regra do pedido. Por que eu estou falando com a regra? A exceção da delimitação do pedido é exatamente a inconstitucionalidade por arrastamento. Existem determinados cenários, né, em que o tribunal ele poderá ir além daquele pedido, repito, de forma excepcional, pessoal. Então, a inconstitucionalidade por arrastamento, ela tem lugar, ela é efetivamente usada quando um dispositivo impugnado possui o mesmo conteúdo ou correlação ou conexão com um outro dispositivo. Exatamente por isso que a inconstitucionalidade por arrastamento ela é uma exceção ao princípio da correlação à decisão do juiz ao pedido. Em regra, o juiz ele está vinculado, ele está adstrito àquilo que for pedido. Só que na inconstitucionalidade por arrastamento, o magistrado, né, os tribunais,
além de declararem a inconstitucionalidade daquilo que for pedido, ele também vai declarar, em razão do conteúdo, correlação ou conexão, a inconstitucionalidade por arrastamento de um outro dispositivo. Vamos trabalhar o exemplo melhor à luz de duas espécies, dessas duas espécies. Nós temos duas espécies, pessoal. A inconstitucionalidade por arrastamento horizontal. Sempre que a gente pensa em horizontal, a gente pensa dentro da mesma estrutura legislativa, dentro da mesma lei. Quando nós pensamos em estrutura vertical, nós pensamos, por exemplo, dentro de uma lei ou dentro de uma regulamentação vinculada a essa lei. Vamos trabalhar agora de forma melhor esses dois cenários. Imagine a seguinte situação: nós temos uma lei com vários dispositivos legais. Um desses dispositivos é o artigo X. E esse artigo X é exatamente o artigo que, no âmbito da ADI, o legitimado está impugnando. O tribunal, ao analisar o artigo X, ele verifica que existe um outro artigo, o artigo Y, que ele tem uma vinculação com o artigo X, seja em razão do seu conteúdo, seja em razão por existir uma correlação direta ou mesmo uma conexão. Então, nesses casos, o STF, além de declarar a inconstitucionalidade do artigo X, ele declara a inconstitucionalidade por arrastamento do artigo Y, né? Sendo, portanto, uma exceção ao princípio da correlação ou a distrição do juiz ao pedido. Ao lado do arrastamento horizontal, nós temos também o arrastamento vertical. E aqui nós trabalhamos com duas espécies diferentes. Nós temos, por exemplo, aqui uma lei, e nós temos vinculado a essa lei um decreto regulamentando. E essa lei é exatamente o que está sendo impugnado em sede de ADI. E o STF declara a inconstitucionalidade dessa ADI e por arrastamento também desse decreto. Então nós temos aí uma vinculação, meus amigos, em relação às espécies legislativas, o decreto regulamentando a lei. Então isso é o que a doutrina vai chamar de inconstitucionalidade por arrastamento. Um tema tranquilo, é verdade. Vamos avançar agora um pouco no estudo do tema para a questão envolvendo a sentença de aviso ou prospective overruling. Vamos lá então aprofundarmos no estudo desses temas. E eu quero antes trabalhar o termo, né, em língua estrangeira, que é o prospective overruling. O overruling, ele diz respeito à revogação. Ocorre quando um tribunal revoga o entendimento seu anterior. Então, meus amigos, indo diretamente para o conceito agora, o que é a sentença de aviso? Ocorre quando o tribunal, ao julgar uma causa, ele sinaliza uma alteração futura do que? Da sua jurisprudência. E, portanto, essa alteração futura, ela não incide no caso em análise. A sentença, essa sentença, esse acórdão, portanto, ele representa um aviso de que, apesar de naquele caso estar sendo respeitada a jurisprudência dali para trás,
dali para frente nós estaremos diante de uma notificação de que a jurisprudência seguirá um novo caminho. Então o tribunal ele avisa uma alteração na sua jurisprudência que não incide naquele caso concreto, tá bom? Vamos trabalhar, meus amigos, o exemplo para vocês entenderem melhor isso daí. O exemplo é o exemplo presente no RE 630733. O caso ele teve início com uma ação no ano de 2002, com uma liminar naquele momento, e a ação tramitou, teve decisão definitiva de mérito, teve recurso, teve um monte de coisa, a pessoa está trabalhando, a pessoa está seguindo sua vida, está empossada no concurso público, né? Então, em 2013, o caso chega para ser julgado no Supremo Tribunal Federal. Mas, professor, especificamente o que é o caso? O caso, meus amigos, ele vai tratar da questão da remarcação de teste físico envolvendo problemas particulares. A pessoa que passa mal, quebra o pé e qualquer coisa, e em razão disso ela entra com uma ação no judiciário pedindo a remarcação do teste físico, né, em razão desse problema seu particular. Até 2013, o STF tinha uma jurisprudência pacífica no sentido de ser possível a remarcação de teste físico por problemas particulares. Se você tinha um problema particular e não podia no dia da prova comparecer por questões, por exemplo, quebrou o pé, teve um problema grave, isso devidamente comprovado, você conseguia via Poder Judiciário, mesmo que não previsto no edital, a remarcação do seu teste físico. O STF, então, em 2013, ele alterou a sua jurisprudência e falou o seguinte: não é mais possível a remarcação de teste físico se não está previsto no edital. Não se pode conseguir mais via Poder Judiciário essa remarcação, né? Contudo, ele falou o seguinte, que esse não somente diz respeito às situações de agora em diante. Quem já tem decisão favorável até 2013 terá o seu direito, sim, perfeitamente respeitado. Então, essa decisão de 2013 é uma sentença de aviso, porque ela respeita para essas pessoas a jurisprudência anterior, mas avisa que de agora em diante não será mais possível essas concessões liminares nesses casos. As pessoas que tiverem essas liminares nesses casos, sem uma sentença já concedida, terá o seu direito prejudicado, né? Então nós temos diante aqui efetivamente de uma sentença de aviso de um caso de prospective de um overruling, de uma revogação para o futuro. Daí que se chama o que? Prospective para o futuro, overruling, revogação para o futuro ou sentença de aviso, né? Então esse é o caso que foi trabalhado no âmbito da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, tá? E fica aí então essas duas técnicas de julgamento, técnicas de hermenêutica muito utilizado, seja pelos tribunais, seja inclusive em sede de concurso público para vocês, tá bom? Gostou do vídeo, meus amigos? Deixa o like aí no nosso canal, continua seguindo a gente, o like é para você receber as futuras notificações. Vamos juntos, que nós temos ainda muita coisa para falar, e o tema do nosso próximo vídeo é exatamente princípio da proporcionalidade. Vejo você em seguida.